Aqui somos duas amigas de infância que querem trazer sem filtro tudo ou quase tudo que vivemos, pensamos e sentimos, para que você se sinta confortável com o que você tem e o que você é. Olá! Hoje eu estou aqui gravando o 5º episódio do Mulheres Sem Filtro. E a gente já está aqui num modelo diferente, como eu falei para vocês. A gente vai ter vários modelos de gravação, alguns em estúdio, muitos projetos para esse ano. Alguns podcasts a gente vai fazer sozinha para trazer assuntos mais pessoais. E eu não poderia deixar de falar sobre as promessas de fim de ano, as promessas de ano novo que a gente fez aí nesse início de 2024. Mas junto com essas promessas, eu preciso falar também sobre essa positividade tóxica que muitas vezes a gente fica assistindo nas redes sociais. E o quanto isso, às vezes, flui de um jeito não tão bom pra gente que está aqui assistindo e aí já está aqui lutando para que a gente consiga colocar em prática todos os nossos desejos e as nossas metas que a gente normalmente faz quando a gente pula 7 ondas. E aí é sobre isso que eu quero começar falando, sobre a questão das 7 ondas do ano novo. Eu sempre gostei de ir pra praia. Sempre, assim, eu tenho uma conexão com o mar, com a areia muito, muito forte. E na minha infância eu passei muito tempo, né, no ano novo na praia. E então eu trago essa crença, né, de pular as ondas, né, de fazer os pedidos e também de fazer essa análise de como foi, né, o nosso último ano, né, como foi esse período aí que a gente passou. E aí, de uns tempos para cá, eu tenho percebido uma mudança também em mim com relação a isso, né? A primeira coisa que eu acho que a maturidade me ensinou é que, assim, 7 novas metas são muitas metas, muitas metas. E não que eu não as tenha, né? Eu tenho uma lista, né, de projetos e coisas para realizar em 2024 e eu vou realizar, assim como muitas das coisas que eu desenhei em 2023 eu realizei. Mas a gente já vem com esse modelo, né, do pula 7 ondas e aí faz 7 pedidos, enfim. Mas mais do que isso, hoje eu reflito muito sobre essa questão da gente olhar como foi, né, o nosso último ano. E aí a minha reflexão mais profunda é quantos anos novos a gente passa falando que esse ano vai ser diferente, eu não vou fazer da mesma forma, né? Isso eu vou mudar na minha vida, né? Esse objetivo aqui eu vou alcançar e a gente anda e realmente não sai do lugar, né? E vai deixando para depois, e vai deixando para lá, e vai colocando tudo isso dentro de uma caixinha lá lacrada, né? E o quanto todas essas emoções, né, presas ou não realizadas, acabam somatizando na gente mesmo, né? Se transformando aí em monstros, em outras coisas. Quando eu fiz esse bate-papo antes com a Flávia, né, para falar sobre esse tema, ela me levantou uma questão muito especial, assim, né, de olhar para o que a gente conseguiu fazer, né, em 2023, o que eu efetivamente consegui colocar em prática, né? E aí, num mundo onde a gente está totalmente digitalizada, né? Ou a gente realmente não tem tempo de concluir projetos mais pessoais, porque a gente sabe que a rede social, né, a tecnologia, ela consome o nosso tempo mesmo, né? Ela faz com que a gente procrastine mesmo, né? A gente perde muito tempo, né, dentro de aplicativos que, se você for olhar assim, o quanto daquilo somou no meu dia ou trouxe frutos positivos, né? Fez com que eu estivesse mais perto das minhas metas e dos meus objetivos.
E aí a Flá falou para mim, nossa, eu morria de inveja, né, das amigas que postavam, né, que liam livros, que divulgavam, que estavam lá no segundo, terceiro livro. Ela falava, gente, eu nunca vou conseguir ler livro, né, assim, com a minha vida. Ela, muitas vezes, tendo que trabalhar em São Paulo, sem ajuda, né, sem uma rede de apoio, né, no interior. As meninas ainda pequenas. E aí ela olhou e falou, eu li 6 livros em 2023, né? E ela se surpreendeu com ela mesma, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa capacidade, né? De olhar para o que a gente fez com amor, né? De olhar para o que a gente fez com orgulho, né? A gente tem muito essa capacidade de autocrítica, né? Assim, isso eu não consigo fazer, né? Eu falo que eu vou na academia, eu vou um dia e não consigo. Eu falo que eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu faço até quarta-feira, depois eu não consigo mais. Então a gente tem essa capacidade de olhar para o que a gente não consegue atingir, né? E aí ela trouxe essa reflexão, né? Assim, vamos olhar o que a gente conseguiu efetivamente fazer de positivo, né? Porque isso dá um gás pra gente, né? Assim, isso nutre, né? E a nossa, né? O nosso emocional para que a gente fale, poxa, se eu conseguir fazer isso, por que eu não vou conseguir fazer outra meta, né? E aí quero de novo voltar para essa questão da positividade, né, tóxica que hoje a gente acaba sendo engolido aí dentro da rede social. Eu tenho várias questões com relação hoje à rede social, né? Dentro dos meus objetivos, eu comprei um livro no fim do ano que fala sobre esses efeitos da dopamina, né? E fala muito, adoro estudar, né? A cabeça, adoro estudar funcionamento aí do nosso cérebro, das emoções, né? Algo que me encanta mesmo. E o quanto hoje a gente não tem informação suficiente para entender o que esse consumo excessivo da rede social faz com a gente, né? E aí nem vou entrar no mérito de falar sobre a questão da imagem, né, do como eu vendo essa minha imagem, né, dentro da rede social, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, né, falar sobre posicionamento e imagem, principalmente na rede social hoje em dia, mas essa foi também uma análise que eu fiz com a Flávia na nossa reunião de briefing aqui, né, por que as pessoas colocam um de 365, né, ou de 364, dois de tanto, né, para quem será que a gente quer mostrar que a gente está no segundo dia, né, conseguindo atingir o nosso objetivo que a gente se propôs? E aí, quando ela falou isso, eu falei, poxa, eu pus, né, que eu estava no terceiro dia do treino. E talvez eu pus sem ter esse discernimento, né, assim, para quem que eu estou escrevendo esse 3D, né, de tantos dias? Como se eu tivesse, sim, conseguindo, né, atingir pelo terceiro dia consecutivo isso. E aí entra em toda essa questão, né, assim, porque essa necessidade e eu não estou falando do outro, eu estou falando da gente, né, eu faço muito esse exercício, né, até com as crianças aqui, né, eu não estou falando de você, eu estou falando de nós, né, porque temos essa necessidade de mostrar para o outro o que a gente está fazendo, o que a gente está consumindo, onde a gente está indo, e aí a questão dessa parte física, né? Eu acho que ela pega mais ainda porque ela mexe muito, né, com a cabeça, assim. Ela mexe muito com o processo e eu não vou usar o termo inveja, mas assim, ela mexe muito com esse processo do assim, por que ela consegue fazer e eu não consigo, né? A questão do acordar cedo dentro de uma rotina foi um processo muito difícil para mim, que agora nas férias eu não estou conseguindo fazer, né? Hoje era um dia que eu queria realmente acordar, porque ia reiniciar as aulas de yoga. E, meu filho teve virose a noite inteira, ele teve insolação, assim, era 5 horas da manhã, eu tava no banheiro com ele. Então, assim, como eu vou estar 5h30 aqui plena, né, olhando o sol nascer? Não vou, né? Porém, a imagem que fica, né, eu falo que existe uma foto, né, assim, e aí quando você faz aquele print e publica, né, é uma foto imediata de um momento X que você tá lá dividindo. E o quanto tantas outras pessoas estão vendo aquela foto daquele momento, e aí ela te julga por aquela foto,
né? Nossa, então aquela pessoa é um ser de luz, né? Porque olha o que ela faz todos os dias da vida dela. Não, ela não faz todos os dias da vida dela, né? Assim, muitas vezes atrás também de muita coisa que tem aqui, né? Existe uma vida muito caótica, né? Cheia de problemas, cheia de desafios também, né? Então, eu cheguei à conclusão com a Flávia que o 3 de tantos dias deve ser um compromisso público e que também não é ruim, né? Olha que bacana, se a gente, né, se isso nos ajuda, né, a atingir um objetivo, legal, tá tudo certo, né? E uma vez eu participei de um desafio em grupo, né? Ele era sobre uma reeducação alimentar, sobre treinos, até porque eu estava estudando esse modelo, né, de compartilhamento, né, de metas e objetivos, que é um assunto também que eu gosto muito. E eu percebi o quanto essa questão grupal, né, e por mais que seja um grupo pequeno, sejam 5 pessoas, né, o quanto esse compromisso com o outro nos dá mais força para seguir, né. O compromisso com a gente mesmo parece que ele fica mais limitado e parece que eu tenho mais chance de burlar isso, né, hoje não vai dar e tá tudo bem, né? Amanhã eu consigo de novo, tal. Quando eu tenho isso, um compromisso com o outro, isso muda, né? Eu acho que isso nos dá mais força, sim, né? E permite que a gente consiga seguir, principalmente com atitudes e ações de mudança que às vezes são tão difíceis, né? Então, essa questão do compromisso, né, e dessa promessa, eu acho que ela é válida, né, por mais que às vezes irrite. E eu falo sempre isso. Ontem eu estava falando pro Enzo isso, né, ele falou assim, nossa, tem um amigo meu que posta uns negócios que me irrita. Eu falei, bloqueia ele, né. A gente não é obrigado, né, eu falo sempre isso, eu não sou obrigada, por mais que eu goste da pessoa, por mais que eu possa até ter um relacionamento na vida real, né? Que é o que eu falo, na vida real eu posso ter um relacionamento com aquela pessoa, mas a forma com que ela usa, né, essa rede social e hoje ela se posiciona me incomoda, né? E é o que eu falo, assim, o consumo ele é nosso, é próprio, né? Eu sempre brinco isso, quem pagou esse iPhone fui eu, né? Então, assim, eu tenho o direito de saber o que eu quero consumir ou não, né? E não há mal nenhum nisso, né? Então, eu já ensino desde já, né? Bloqueia, silencia, você não é obrigado a ver algo que hoje, né? Quando você acorda, você abre o olho e isso, né? Não faz bem para você. E aí, para a gente não se estender muito, né? Porque a gente já está aí no 8º dia, né? Desse ano todo. Eu, Adriana, né? Eu fiz algumas mudanças nesse processo. Aliás, eu fiz algumas mudanças já, né? Desde o ano passado para cá, quando eu comecei a instituir realmente algumas práticas, né? E cuidados mais pessoais, e isso não tem absolutamente nada a ver com a parte estética, né? Assim, eu sempre gosto de refletir, falar muito sobre isso, né? Assim, o meu consumo de atividade física hoje, né? E de bem-estar, ele está muito mais voltado para a saúde mental. Antes, né, da minha parte física, óbvio que né, existe uma recompensa da parte física, né? Óbvio que o seu corpo responde de várias formas, né, com mais disposição, né, com menos gordura, com menos celulite, né, com definições, mas esse não é o objetivo, né, eu falo que quando hoje eu olho no espelho, assim, o meu objetivo não é melhorar cada vez mais essa parte física, mas sim ter muito mais sanidade mental para lidar com todos os desafios do meu dia, né, e que são inúmeros, né, da minha vida, né, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, os meus processos internos, né, então a atividade física, eu encontrei nela um combustível, né, grande para poder ser meu aliado nisso, né, principalmente porque eu sou uma pessoa com muita energia, né, eu sou uma pessoa extremamente realizadora, né, eu tenho muita energia de realização. Então, quem tem muita energia de realização, se você não canaliza isso para algum lugar, isso, ele aumenta muito mais, né, a nossa ansiedade, né, os nossos sentimentos internos que ficam aqui numa ebulição e a gente não consegue lidar, né. Então, só que o que eu percebia muito dentro de mim, né,
até por um excesso de energia e ansiedade, porque a questão da energia no nosso corpo, ela também tem esse movimento, né? Onde muitas vezes eu preciso controlar essa energia, né? Energia demais também não é bom, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, olha o que ela faz, né? Tipo ontem, né? Eu fiz 200 mil coisas, quando chegou à noite eu fui lavar roupa e depois fui por janta. Nossa, ela é maravilhosa porque ela faz isso e tal. Mas assim, a energia em ebulição muito, né, na gente também faz mal, né? Então eu também percebi dentro de mim o quanto eu precisava buscar, né, recursos e atitudes muito mais de aquietamento, né, de silêncio, do que essa questão do barulho, né, do para fora. Eu brinco que assim, eu adoro fazer aula de spinning, né? Mas aquilo é uma facada, né? Para o meu processo e para o meu modelo, né? Aquele lugar escuro com ar-condicionado, com gente gritando, né? Assim, não faz parte do que hoje, né? Eu cultivo e eu nutro para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Não que eu não faça spinning, né? Eu adoro fazer spinning, mas o quanto a gente vai entendendo dentro da gente como que eu funciono e o que faz bem para mim e o que não faz. E aí entra esse paradigma aí, esse tema que a gente realmente quis trazer como complementares, que é a questão da promessa, né, que é a questão desses objetivos que eu quero ter para o meu ano. Porém, junto com esta positividade tóxica, que hoje é uma exposição excessiva, né, do fazer dentro de uma rede social, isso às vezes pode funcionar de um jeito ruim para mim, né? Então, vou usar um exemplo aqui, né? Quando eu comprei o Café com Deus Pai, por que eu comprei o Café com Deus Pai? De novo, né? Eu realmente sabia de muita gente que eu gostava muito, que já lia, né? Que consumia esse exercício de manhã e tal. E no final do ano, eu fiz os 21 dias de uma jornada num livro de meditações diárias que eu ganhei, inclusive, né? Da Lê, da minha professora de yoga, e ele trazia mensagens diárias, né? E quando você vai ver, efetivamente, depois de 21 dias, né? As mensagens, elas sempre alguém vai falar assim, nossa, essa mensagem foi para mim, né? Nossa, era Deus falando comigo, né? Do mesmo jeito que eu falo que às vezes eu vou na missa e o padre faz uma homilia, eu falo, gente, como ele sabe que eu preciso ouvir isso, né? Mas porque a gente está com um campo aberto para receber isso, né? Assim, tudo está em movimento, né? Para que a gente acesse a informação que a gente precisa. E aí eu senti que dentro desse processo da jornada eu queria continuar, né? E aí eu falei, nossa, mas o que eu vou consumir diariamente, né, cedo? E aí eu comprei o livro, né, do Café com Deus Pai, que na verdade, se você for ver efetivamente, assim, a parte bíblica mesmo, né, do Evangelho é muito pequenininha, né? Ele tem uma frase, né, de um trecho, e o resto ele desenrola lá e faz toda uma argumentação, né, e coloca lá todo um conteúdo muito legal. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Assim, não é o Café com Deus Pai, né? É o exercício e o movimento de você acordar, né, ter uma rotina, né, ter um processo próprio, para aí sim, né, sentar um momento com você e ouvir algo que pode fazer a diferença no seu dia, né? Pode fazer com que você tenha atitudes melhores, né? Tenha mais paciência, entenda mais o outro, silencie muitas vezes a hora que a gente quer falar aquele monte de coisa, fala agora eu vou responder, de uma vida, não, eu vou ficar quieta. Então assim, não é a palavra do Café com Deus Pai, né? Como eu recebo hoje, é como eu faço todo esse processo. Então dentro da minha rotina, né, que aí começou a mudar, e justamente por conta disso, né, quando eu comecei a buscar coisas mais silenciosas do que para fora, eu precisei entender que esse horário primeiro da manhã, que eu gosto muito de fazer prática de atividades físicas, era um horário meu, né, era um horário para eu acordar, né, para eu tomar um banho geladinho, né, para eu tomar um café em silêncio, porque eu sabia que, né, a hora que a casa ainda está silenciosa,
para eu pegar realmente um texto, uma palavra, o que seja, né? E consumir isso comigo para que eu faça reflexões minhas próprias, né? Independente do que o autor do Café com Deus Pai está falando para mim, né? É como eu vou ler aquilo, como eu vou receber, é como eu vou ter atitudes durante o dia que vão mudar, porque eu deixei, né, um horário para mim antes dos horários para o outro, né? Então esse foi o processo de rotina que eu fiz e que fez muita diferença na minha vida, né? Assim, fez diferença, inclusive, na minha forma de lidar com o outro, né? Porque aí a hora que tudo acontece, né? Aquela avalanche vem, né? Do dia da casa, dos filhos, do trabalho, das reuniões, do WhatsApp bombando, de gente pedindo Pix, né? Eu já tô num outro momento, eu já tô num outro funcionamento, né? Então, assim, é o como isso funcionou para mim, né? Então, esse convite que eu quero fazer, dessa reflexão, e aproveitando muito essa questão das metas do ano, né? É para que a gente faça pausas para entender, assim, o que faz sentido e funciona para mim, né? E eu fiz questão de trazer isso até numa reflexão dentro da minha página, quando eu postei, muita gente me perguntava onde eu compro o livro, né? Eu preciso desse livro, tal. E aí, assim, trazer essa reflexão de que, assim, você hoje precisa desse momento, efetivamente, né? Assim, você precisa acordar e silenciar, né? Isso de repente vai fazer sentido para você ou funciona dentro do seu processo, né? Para que a gente não faça de novo o que o outro está fazendo, né? Para que a gente não vá no spinning, porque eu vi uma foto no spinning, e spinning deve emagrecer, então eu vou fazer spinning. Né, para que eu marque desesperadamente o nutrólogo nessa semana, né, do dia 5, porque eu tenho certeza que ele vai resolver todos os problemas da minha vida, né, que eu não consigo resolver. E o que eu vou te dizer é que a gente resolver dá muito mais trabalho, né? Assim, é muito mais dolorido, né? É muito mais cansativo. A gente se frustra, né? A gente quer desistir na caminhada, né? Porque a caminhada, ela é doída, né? Assim, ela faz com que a gente acesse coisas que a gente nem queria mais acessar, né? Mas é um processo lindo e é um processo para sempre, né? Eu falo que assim, né, é um processo que ele não tem fim, né? Eu vou começar um curso agora, daqui exatos 20 minutos, de filosofia de vida mesmo, né? Que é algo que me nutre, assim, eu tenho um fascínio sobre tudo isso. E, e o quanto tudo isso me ajuda hoje a também pensar em ajudar outras pessoas que buscam estabelecer, né, novas metas, rotinas. Eu não estou falando isso baseado no seu trabalho, né? Estou falando baseado primeiro na gente. Porque se a gente não tiver esse entendimento, né, interno primeiro, né, do que faz sentido hoje para mim, não tem a menor possibilidade, né, de eu procurar um trabalho que me satisfaça profissionalmente ou financeiramente, né? Enfim, o processo ele não é primeiro para fora, né? Ele é primeiro para dentro. E uma das metas que eu fiz esse ano, né, e que eu nunca tinha feito, e aí também troquei muito isso com a Flávia, e ela falou para mim, nossa, eu já vi muita gente que tem esses cadernos, né, esses planners, agora tá super na moda os planners, os meus cadernos e tal. Eu tenho a mania realmente de escrever, né, de colocar, né, isso dentro da escrita, né, não funciona com tecnologia, com os iPads, com os Kindles, assim, não tem nada a ver comigo. E aí também é um processo que eu aprendi, né? Eu achava lindo as pessoas lerem no Kindle. Juro, eu acho lindo, né? Mas eu não consigo, né? E aí eu aceitei que eu gosto de ler no livro mesmo, né? Que para mim funciona, eu marco, rabisco, escrevo, né? Então o Kindle para mim hoje, né? Pode ser que amanhã porque amanhã eu vou estar lendo no Kindle, a pessoa fala, a Adriana falou que nunca vai ler no Kindle, tal. Mas hoje, né? O livro faz sentido para mim. E aí, a gente pensou em estabelecer, né, para essas práticas aí, para esses protocolos de início de ano, né, assim, a gente se comprometer a comprar um caderninho, um planner, um bloco, né, algo que a gente possa efetivamente escrever, né, então, e aí faz parte de todo esse processo, né, porque se a gente aprendeu que a gente tem que ter esse momento nosso, né, por que não usar um momento nosso para a gente escrever, assim, o que eu vivi em 2023 que eu não quero levar para 2024. Então, assim, a gente normalmente não tem essa prática, né? Assim, o que eu não quero levar? A gente tem essa mania, junto lá com as 7 ondas que a gente começou falando, né? O que eu quero,
né? Para esse ano eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele emprego, eu quero trocar de carro, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de cidade, eu quero me separar, eu quero ter um filho, né? Assim, é tudo que eu quero, mas assim, o que eu vivi em 2023 que eu não quero mais, né? Que eu não quero mais que seja igual nesse modelo, nesse funcionamento, né? Então, assim, ou primeiro a gente limpa, né, esse processo, e aí por falar em limpar, olha, eu ganhei da minha cunhada uma vez esse livro e ele é incrível, chama Faxina Emocional. Ele é lindo, chama Limpando os Sete Cômodos da Alma. Eu vou fazer um videozinho, vou pegar um horarinho de podcast para a gente falar sobre ele. Ele é incrível, né? Ele fala sobre as áreas da casa, né? Então, assim, por onde a gente começa, né? Essas limpezas, né? E elas são limpezas efetivas. E quando eu falo da gente fazer mesmo, né? Assim, se dedicar, né? Colocar energia e tempo, né? É porque é só assim que a gente consegue estabelecer as mudanças, né? Então aqui fala tipo os cômodos da casa emocional, né? E traz até umas passagens da Bíblia, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o nosso templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então fala do nosso corpo, da nossa casa, desse templo que a gente tem que cuidar, né? E aí a limpeza entra, né, na sala de estar do medo, no corredor das distrações, no escritório da procrastinação, quintal da ansiedade, a toalete da pobreza. Então, assim, a gente vai fazendo esse movimento, né, do que eu quero limpar para eu trazer o novo. Não tem como a gente falar do novo e de metas se a gente não olhar para trás. Né? Não tem como eu olhar para 2023, para o que eu vivi, agradecer primeiro, né? Porque tudo, absolutamente tudo que eu vivi, que eu passei, por mais sofrido que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, ou por mais maravilhoso que tenha sido, ele tinha um objetivo, né? Eu só estou aqui hoje sentada falando com vocês porque eu tive que passar por muitos processos também, né? De limpeza e de coisas que eu tive que abandonar e abdicar também para poder estar aqui, né? Então, dentro eu também tive os meus processos de limpeza, né? Para o novo entrar. Então, não tem como o novo entrar se o velho não sair. Não tem. Então, o convite que a gente faz hoje é para que você tenha um caderninho, um planner bem bonitinho, bem lindo, rosa, maravilhoso. Compra uma caneta nova na papelaria, né? E assim, faz esse exercício, né? Primeiro, dessa questão dessa faxina mesmo, né? Assim, o que eu vivi, que foi legal, que foi importante, que fez parte do meu processo, que foi bacana, né? O que eu vivi, que foi dolorido, que eu não quero nem pensar, que quando eu lembro me dá angústia, né? Assim, o que eu vivi que eu não quero trazer para cá, né? Eu não quero trazer para esse lugar de novo, né? E escreve sobre isso. E aí sim, você tem a oportunidade de numa página linda, branca, novinha, né? Porque não tem nada melhor do que a gente escrever numa folha nova. É bem o termo, né? Assim, escrever num papel em branco, é a coisa mais gostosa que tem. Né, você poder desenhar um novo plano, né, você poder colocar as suas metas. Se para você, você dá conta e faz sentido colocar 7, igual a 7 que pula na praia, né, na onda, ok, né, coloque a 7. Adriana, eu só dou conta de 1, 2 e tá ótimo, coloque 1 ou 2. Mas aí o mais incrível, né, que a gente teve essa ideia juntas, eu e a Flá, vamos guardar esse caderno para janeiro de 2025? Eu falei, Flávia, eu nunca guardei os cadernos. As minhas agendas, os meus planners, assim, tipo, na minha limpeza, eu tenho esse processo da limpeza, eu jogo tudo fora. Eu sempre tiro, eu jogo fora, eu nem acesso isso, né? E se a gente puder acessar de novo, né, esse lugar? Até para a gente olhar e falar quem eu era naquele momento e quem eu sou agora, né? Quem eu era naquele ano e quem eu sou agora. A gente precisa desse exercício, né? A gente precisa desse exercício de reavaliação, né? Assim, onde eu estava, né, em 2023? Onde eu estava dia 8 de janeiro de 2023 e onde eu estou agora, né? Dia 8 de janeiro de 2024. Isso já é um super exercício, né? De muita realização, de muita análise, né? Assim, de muita verdade com a gente, né? Pra gente olhar e falar, cara, olha onde eu cheguei,
né? Eu quero mais, lógico que eu quero mais. Eu quero muito mais, né? Eu tenho uma lista imensa de realizações ainda, né, para fazer. Eu sei que 2023 para 2024 eu consegui realizar muita coisa, porque eu tinha metas e objetivos, né? E aí, mais do que você simplesmente escrever e deixar lá naquele lugar, naquele papel em branco, é como você vai fazer isso. Porque assim, escrever o que eu quero, né, o que não tá legal, o que eu quero mudar, é muito fácil, né? Agora, como é que eu saio desse lugar que eu tô para chegar a um outro lugar? Né? Assim, o que que isso vai me exigir? Eu vou conseguir sozinha, né? Assim, eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de gente para me ajudar, né? Eu vou precisar de profissionais capacitados para me ajudar. E aí você começa a desenhar o seu plano de vida, né? O seu modelo próprio, né? Com os seus objetivos, com a sua verdade, com a sua energia. E aí eu te digo que tudo isso dá um trabalhão enorme, né? Consome a gente. E aí, como que a gente vai fazer tudo isso se a gente fica sentado, virando a tela e vendo a vida das pessoas no celular? A gente não consegue. Uma coisa impede a outra, sabe? Esse olhar para fora cada vez mais impede muito que a gente faça um exercício para dentro, né? E um dos meus, para a gente fechar mesmo assim, um dos meus grandes objetivos para 2024 é poder desenhar modelos e estar com pessoas, né? E assim, ajudar pessoas a sair desse lugar, né? Assim, a movimentar, né? A sair desse lugar que eu não quero estar para ir para aquele lugar onde eu quero estar, né? Assim, a ter realmente recursos, né, cada vez maiores para que a gente possa mudar, olhar para o nosso caderno, né, dia 8 de janeiro de 2025, e eu vou ter o meu caderno, meu planner rosa, caneta linda, maravilhosa, para dizer assim, nossa, olha onde eu cheguei aqui, né? E eu tenho certeza que vão acontecer muitas coisas esse ano, né? Vai ter muito samba aí dentro, né? Vai ferver, mas eu vou olhar de um jeito diferente. Então, esse foi o nosso tema do episódio 5, que também é um grande sonho, né? Esse podcast foi um grande sonho que a gente tirou do papel para trazer aí, né, conteúdo que a gente possa compartilhar com mulheres que passam pelas mesmas situações, que vivem os mesmos desafios, né? Então, o próprio podcast, né, é um grande sonho que a gente realizou aí, que, né, provavelmente estava em alguma onda que eu pulei também, né, no ano novo, e que juntas, né, eu e a Flá conseguimos fazer essa movimentação para sair do papel e estar aqui, e que também exige da gente, né, porque tudo que a gente quer movimentar exige e dá trabalho, né. Então, vamos todas comprar o nosso caderno novo, né? E fazer essa reflexão, né, do ano ainda anterior, porque dá tempo, né? Junto com as nossas metas. E que a gente possa gastar, investir, né? Gastar não, né? Mas assim, investir o nosso tempo de verdade, né? Com algo que possa melhorar e fazer sentido para a gente, né? Para as pessoas que estão perto da gente. Muito mais do que para fora, né? Para uma exposição de foto que muitas vezes não é a realidade, né? E é isso, que a gente tenha um ano incrível, 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 cheio de realizações, cheio de novas descobertas, de planos, de projetos, de mudanças, de conquistas. É o que a gente aqui deseja para vocês todas. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui com a gente, seguindo aí no 5º episódio das Mulheres Sem Filtro.